Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 1668, pregado na manhã de domingo, 9 de julho de 1882, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando estava com 48 anos de idade. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu isso, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe disse: "O que você está fazendo aqui, Elias?" 1 Reis 19, 12 e 13. Elias, sem dúvida, esperava que, após a maravilhosa demonstração do poder de Deus no Carmelo, a nação abandonaria seus ídolos e se voltaria ao único Deus vivo e verdadeiro. Não haviam eles confessado com uma voz trovejante: "Jeová, Ele é Deus, Jeová, Ele é Deus"? O profeta confiava que o coração de Acabe pudesse, talvez, ser tocado e, possivelmente, através dele, o coração de Jezabel. Se ela não se convertesse, pelo menos a manifestação evidente da interposição de Jeová poderia deter sua mão de futuras perseguições. O profeta esperava que, com uma influência assim estabelecida sobre o rei e a rainha, toda a terra rapidamente voltaria à sua lealdade a Jeová. Então seu coração severo se alegraria diante do Senhor. Quando ele descobriu que não era assim, seu espírito desmaiou dentro dele. A mensagem de Jezebel de que ele seria morto na manhã seguinte provavelmente não foi tão terrível para ele quanto a descoberta que veio com ela, de que sua grande demonstração contra Baal estava fadada ao fracasso. A orgulhosa rainha Sidônia ainda governaria sobre o vacilante Acabe e, através dele, manteria o poder sobre o povo, e os deuses ídolos continuariam seguros em seus tronos. O pensamento era fel e absinto para o profeta, que odiava ídolos. Ele ficou tão desanimado que estava pronto para desistir do conflito e abandonar o campo de batalha. Ele não suportava viver na terra onde o povo era tão cegamente fanático a ponto de honrar Baal e desonrar Jeová. Resolveu partir imediatamente. Mas para onde iria? Ele atravessa a terra em grande pressa, foge para o deserto, não descansará até alcançar uma solidão onde o pé do homem não tenha contaminado o solo. Mas em que direção deve correr? Ele, o grande defensor da lei, pensa no lugar onde outrora esteve o grande legislador e se apressa para Horebe, ao monte de Deus. Em uma caverna ele se hospeda, talvez na própria fenda da rocha, onde antes Deus havia escondido seu servo Moisés, enquanto fazia toda a sua glória passar diante dele. Mas que retirada diante de um inimigo vencido! Onde está agora a coragem destemida que enfrentou todo Israel, um contra milhares? Como caíram os poderosos? É este meu senhor Elias, encolhido em uma caverna? É este o homem que parecia saltar na história de Israel como um leão rugindo sobre sua presa? É este Elias, o tisbita, que trouxe tanto fogo quanto água dos céus? Sim, é ele mesmo. Ele se tornou desanimado e cansado e, portanto, fugiu do serviço de seu mestre. É bom para nós, que somos sempre fracos, podermos ver tão claramente que os fortes são fortes apenas porque Deus os faz assim. Sua fraqueza ocasional prova que eles são naturalmente tão fracos quanto nós. É somente pela força divina que são tornados poderosos, e essa força está pronta para nos fortalecer também para o conflito. Tiramos conforto disso, embora não desculpemos nossa própria fraqueza por isso. O Senhor Deus de Elias é nosso Deus, e assim como sustentou um homem com paixões como as nossas, Ele pode e irá nos sustentar se clamarmos a Ele. Observe com muito cuidado e alegria como Deus lidou com seu servo abatido.
Ele sabia que ele era fiel de coração, entendia que Elias era um homem verdadeiro que amava seu Deus e o temia, e era muito zeloso por sua honra. Portanto, ele não afastou seu servo com ira, mas determinou revivê-lo e restaurá-lo e trazê-lo de volta à sua santa guerra. Agora Elias deve aprender o significado da canção de Davi: restaura a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor começou com ele com muita ternura, refrescando o seu corpo físico. Ele permitiu que ele caísse no sono, e quando acordou, havia um bolo pronto para ele e uma vasilha de água. Então o Senhor permitiu que ele dormisse novamente, pois isso era muito necessário para ele. Não perdemos o tempo que passamos dormindo quando estamos exaustos de fadiga. A melhor economia da vida é permitir que o corpo tenha o suficiente do doce restaurador da natureza, o sono suave. Deus deu ao seu servo, após um segundo sono, uma segunda refeição, e assim revigorado, Elias pôde ver as coisas com uma luz mais alegre. Houve um tempo em que os cristãos pensavam muito pouco no sistema corporal. Chamavam seu corpo físico de corpo vil, como de fato é em certo sentido, mas não em todos os sentidos. Se tinham dúvidas, medos e tremores, nossos bons pais atribuíam tudo ao diabo ou à sua própria incredulidade, quando frequentemente suas depressões surgiam da falta de alimento, de ar fresco, de um fígado inativo ou de um estômago fraco. 1000 coisas podem nos deprimir, e não devemos desprezar o corpo através da qual elas agem sobre nós. Devemos, antes, atender às leis naturais e assim recorrer ao Deus dessas leis para nos ajudar. Deus, que fez o corpo e lhe deu uma afinidade tão estreita com a mente, observa como a alma depende do corpo e frequentemente começa a sua obra restauradora, curando nossas doenças. Nós que habitamos em casas de barro, somos frequentemente limitados e confinados por coisas mais elevadas devido ao pó ao qual nossa alma se apega. O Senhor que cura seu povo começou, no caso de Elias, refrescando seu corpo lânguido. Ele restaurou Elias com sono e alimento. Se algum de vocês aqui presente está deprimido e com problemas mentais, eu o convidaria a cuidar de sua saúde e a não se culpar até ver primeiro se sua tristeza surge de uma doença ou do pecado, de um corpo fraco ou de uma mente rebelde. Não pense que é falta de espiritualidade lembrar que você tem um corpo, pois certamente você tem um, e portanto não deve ignorar sua existência. Se seu Pai Celestial pensa em seu corpo físico, Ele lhe dá uma dica para fazer o mesmo. Se o Senhor, em sua sabedoria, começou com o espirituoso Elias alimentando e refrescando seu corpo mortal, devemos considerar como sabedoria cuidar de nossas partes exteriores. É dos hereges que lemos que inculcam o desprezo pelo corpo. Homens sábios valorizam-no como o templo do Espírito Santo. Conosco, muitas vezes, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é pouca coisa colocar a carne em ordem. O médico é frequentemente tão necessário quanto o ministro. Quando o homem de Deus foi revigorado pelo grande médico, ele foi conduzido pelo Senhor a Horebe, onde estaria completamente sozinho. O Senhor sabia que ele precisava de quietude, além de sono e alimento. E ali, entre os penhascos solitários, onde reina a desolação absoluta, ele se sentiu um pouco em casa. Quando a quietude acalmou em parte sua mente, o Senhor começou a falar com ele. Ordenou-lhe que saísse e ficasse no monte diante do Senhor. Mal o profeta chegou à boca da caverna, um furacão tremendo varreu as fendas dos vales com tanta força que rasgou as montanhas e derrubou grandes massas de granito de seus altos cumes. O grande e forte vento parecia abalar as montanhas até suas fundações, e enormes colunas que há muito resistiam a tempestades comuns começaram a balançar, cambalear e cair ao redor do observador solitário com estrondosos estrépitos. O profeta não ficou nem um pouco alarmado. Ele era filho da tempestade, um reprovedor nascido para governar em meio às cenas tempestuosas. É muito possível que seu espírito se sentisse animado pelos terrores ao seu redor. O tumulto em que ele vivera entre o povo agora era refletido na luta dos elementos. Não me surpreenderia se ele até se sentisse em casa, alegremente excitado enquanto a terrível rajada varria os cumes das montanhas.
Enquanto estava na boca da caverna, a terra cedeu sob seus pés. Ele se encostou na montanha, e eis que ela tremeu e vacilou, pois agora o terremoto estava passando, e parecia que nada era estável ao seu redor. Mas essa convulsão cessou, o fogo exibiu seu brilho. O relâmpago flamejou por todo o céu, acompanhado por trovões, como o homem de Deus nunca havia ouvido antes. De rocha em rocha saltavam os relâmpagos vivos, até que todo o firmamento ardia com o fogo de Deus. No entanto, não encontramos evidências de que o profeta tenha ficado intimidado ou amedrontado. Seu espírito era corajoso, calmo em meio à tempestade. Assim como a águia sobe no centro dos relâmpagos e se eleva nas asas da tempestade, parecia ser o espírito de Elias. Ele foi despertado pela fúria dos elementos, mas não teve medo. E agora o trovão cessou, o relâmpago desapareceu, a terra ficou quieta, o vento se acalmou, e houve uma calma mortal, e do meio do ar imóvel veio o que o hebraico chama de uma voz de silêncio suave, como se o silêncio tivesse se tornado audível. Não há nada mais terrível do que uma quietude assustadora após um tumulto terrível. Mesmo o barulho do vento e da tempestade, que não conseguiu intimidar Elias, não era tão terrível quanto a voz mansa e suave pela qual Jeová chamou seu servo. Então o profeta cobriu o rosto, foi até a boca da caverna e ficou para ouvir, pois a voz mansa e suave ganhou a atenção solene de sua alma. Ela fez por ele o que todo o resto não pôde fazer por esta razão. O Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas o Senhor estava na voz mansa e suave. E Elias sabia disso, e ficou impressionado, e se preparou para ouvir o que Deus, o Senhor, iria falar. Qual é a lição disso? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude esta manhã a aprendê-la e a ensiná-la. Primeiramente, chamo sua atenção para a agência escolhida. Note, desde o início, o que ela não era. Não era o terrível, não era o tremendo, não era o avassalador, mas algo oposto a tudo isso. Não era uma grandiosa demonstração de poder, pois Deus não estava em nenhuma dessas grandes coisas que Elias viu e ouviu. O que conquistou o coração corajoso de Elias não foi o redemoinho, não foi o terremoto, não foi o fogo, foi a voz mansa e suave. O que conquista eficazmente os corações humanos para Deus e para seu Cristo não é uma demonstração extraordinária de poder. Os homens podem ser feitos a tremer quando Deus envia pestilência e fome, e fogo e outros de seus terríveis julgamentos. Mas essas coisas geralmente terminam no endurecimento dos corações dos homens, e não na conquista deles. Veja o que Deus fez a Faraó e a sua terra. Certamente aquelas pragas foram intensas e pesadas, como nunca se havia visto antes. Mas qual foi o resultado? E o coração de Faraó se endureceu. Assim é geralmente. Essas coisas são boas o suficiente como preliminares ao divino evangelho, que conquista suavemente o coração, mas não afetam a alma por si mesmas. Como diz o hino, a lei e os terrores só endurecem enquanto trabalham sozinhos. É a sensação do perdão comprado com sangue que dissolve um coração de pedra. A voz mansa e suave tem sucesso onde as coisas terríveis em justiça são inúteis. Não me surpreende que Elias esperasse que os terríveis julgamentos prevalecessem sobre seus compatriotas. Essas coisas terríveis parecem ser um caminho rápido e pronto para superar o mal. E de fato, prevaleceriam se os corações dos homens não fossem tão enganosos acima de todas as coisas e desesperadamente perversos. Você não julgou que, se Deus enviasse uma peste para a nossa cidade desatenta, isso talvez impressionasse a multidão inconsciente e levasse às nossas casas de oração aqueles que agora desperdiçam habitualmente o domingo? Será que a cólera ou guerra ou a fome não alarmariam as consciências dos descuidados e levariam os ímpios a seus joelhos? Você não pensou que talvez a proteção que Deus nos deu ao nos poupar das pragas da guerra e de inúmeros males possa ter tendido a criar nos corações dos homens presunção, negligência e indiferença? Alguém quase poderia dizer a Cristo, ao pensarmos no pecado de nossos semelhantes: queres que invoquemos fogo do céu sobre eles, como fez Elias? Frequentemente imaginamos que os terrores do Senhor persuadiriam os homens e os compeliriam a buscar descanso no seio do seu Deus.
Graças à infinita misericórdia, o Senhor não escolhe, neste momento, o caminho terrível de ação. Ele deixa o vento, deixa o terremoto e o fogo e fala aos homens no silêncio de suas almas com uma voz que, embora seja como silêncio audível, ainda é o poder de Deus para a salvação. Mas é difícil para nós acreditar que seja assim. Ainda nos apegamos à ideia de que a pompa exterior do poder tremendo avançaria o reino de Deus. Não estamos tão prontos para dispensar as 12 legiões de anjos como nosso mestre estava. No que diz respeito à nossa própria ação, somos pobres discípulos daquele de quem lemos. Ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá sua voz nas ruas. Em nossos exercícios espirituais, somos muito propensos a depender da força e energia carnais. Temos esperança se conseguirmos fazer barulho e criar excitação, agitação e movimento. A movimentação das massas sob nossas excitações inventadas é frequentemente identificada com o poder de Deus. Esta era de novidades parece ter descoberto poder espiritual em bandas de metais e pandeiros. E espera-se que almas que não puderam ser salvas por uma igreja possam ser alcançadas por um exército, e que mentes insensíveis aos argumentos do Evangelho possam ser encantadas por bandeiras. O ensino apostólico simples está em baixa, e somos expostos a métodos mais sensacionalistas. A tendência da época é em direção à grandiosidade, ao desfile e à demonstração de poder, como se isso certamente realizasse o que as agências mais regulares não conseguiriam alcançar. Mas não é assim. Ou então, tanto os homens quanto Deus mudaram muito. A mesma tendência aparece na frase muito comum: pelo menos precisamos de um pregador eloquente. Vamos ter alguém que possa suplicar com palavras escolhidas, um mestre da arte da oratória. Certamente isso podemos confiar e recorrer a discursos ardentes e intensos. No entanto, talvez Deus não escolha essa forma de poder, pois Ele ainda não quer que nossa fé esteja na sabedoria das palavras, mas quer que aprendamos esta lição, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Estrondos sucessivos dos trechos do orador sucedem-se. Que passagem tremenda! Os ouvintes devem certamente estar impressionados. Vento, e o Senhor não está nele. E agora tudo parece tremer, enquanto, como um segundo João Batista, o ministro proclama desgraça e terror e pronuncia a maldição de Deus sobre uma geração de víboras. Isso não quebrará corações duros? Não. Nada é realizado. É um terremoto, mas o Senhor não está no terremoto. Outra forma de força permanece. Aqui vem alguém que suplica com veemência, todo em chamas. Ele lampeja e arde. Olhe para as colocações de suas metáforas sensacionais e anedotas. Sim, fogo, podemos dizer, fogos de artifício. E ainda assim o Senhor não opera por esse fogo. O Senhor não está no fogo. A energia furiosa do fanatismo desenfreado ou do legalismo, o Senhor não usa. Ele pode empregar coisas grandes e terríveis como preliminares à sua obra de salvação, mas são apenas preliminares. A obra em si é feita no silêncio secreto do coração. Assim como foram no caso de Elias, assim são essas coisas nos casos de outros. Elas surpreendem e despertam, mas não podem convencer e converter. Aquilo que é para vivificar, iluminar, santificar e realmente abençoar é a voz mansa e suave do silêncio gentil. As palavras soam como um paradoxo, mas o sentido é claro para quem conhece a verdade por experiência. A voz que não é ouvida exteriormente é onipotente interiormente. Mostramos suficientemente o lado negativo disso. A obra de Deus não reside no poder da criatura. O que então Deus usa para tocar o coração? Nosso Pai Celestial geralmente usa aquilo que é suave, terno, gentil, quieto, calmo, pacífico, uma voz mansa e suave. Na obra da verdadeira conversão, de levar a alma à decisão e completa obediência a Deus, a voz que chama eficazmente é frequentemente tão gentil que é quase imperceptível para os outros, exceto em seus resultados. E frequentemente tão gentil que é quase imperceptível para o próprio homem que é o objeto dela. Ele pode não ser capaz nem mesmo de dizer exatamente quando a voz veio e quando foi embora. O suave zéfiro refresca a testa febril, mas o sofredor mal sabe
que ele passou pelo quarto doente e se foi. Tão suave é seu sopro dado pelo céu. Na reconciliação não há golpes, nem batidas de tambores, nem raios de tempestades. O amor é o capitão desta guerra sem sangue. Há pouca demonstração de força física ou mental, e ainda assim há mais poder real do que se a força tivesse sido usada. Observamos que onde houve uma demonstração de poder, como no vento, no terremoto e no fogo, lemos depois que Deus não estava nisso. Mas aqui, nesta voz mansa e suave, em que não houve demonstração de poder, Deus estava operando. Aqui então vemos a fraqueza do poder, mas aprendemos também o poder da fraqueza. E como Deus frequentemente faz com que aquilo que parece mais resistível seja irresistível, e aquilo que supomos ser facilmente afastado teça ao redor de um homem grilhões dos quais ele nunca pode escapar. Suavemente e gentilmente opera o Espírito Santo, assim como o sopro da primavera que dissolve o iceberg e derrete a geleira. Quando a geada agarrou cada riacho pela garganta e o segurou firmemente, a primavera liberta a todos. Não se ouve o barulho de martelo ou de lima no afrouxamento das correntes, mas o suave vento do sul sopra e tudo é vida e liberdade. Assim é com a obra do Espírito de Deus na alma, quando ele vem realmente para libertar o pecador. Ele opera eficazmente, mas nenhuma voz é ouvida. Agora, qualquer que seja a instrumentalidade suave e gentil, em todos os casos se salva a alma. É obra da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, embora possa ser um vento impetuoso e veemente quando ele quer, pois ele vem conforme seu próprio prazer soberano, geralmente, quando vem trazer ao homem a paz de Deus, desce como a pomba, ou como o orvalho do céu, toda paz e gentileza e quietude. Satanás pode incendiar a alma com agonia, dúvidas e medos e terrores a rasgam como um terrível terremoto, e todo homem está em tribulação e confusão, enquanto o redemoinho da lei varre sua alma. Mas o Espírito vem com o amor mais terno, revelando Cristo, o gentil, erguendo a cruz do Salvador diante do olho lacrimejante do pecador, e falando paz, perdão e salvação. Irmãos, é isso que precisamos, a obra do Espírito de Deus em seu próprio modo de amor vivificante. Eu disse que ele opera geralmente para a salvação da alma, revelando o amor de Cristo. E é assim, não apenas na nossa primeira conversão, mas depois. Ao longo de todas as suas operações, elas são do mesmo tipo, quieto e eficaz. À medida que crescemos em santificação, é por revelações ternas do amor do Pai. O que tem tanta influência sobre qualquer um de nós como a graça infinita e transbordante de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe como o Senhor Monod, em seu doce hino, expôs não apenas nosso crescimento em santificação, mas um instrumento gentil disso. Assim ainda ele me encontrou, eu o vi sangrando no madeiro maldito. Ouvi-o orar, perdoa-os, Pai, e meu coração ansioso disse eternamente, um pouco de mim e um pouco de ti. Dia após dia, sua terna misericórdia, curando, ajudando, plena e livre, doce e forte e, ó, tão paciente, me trouxe mais baixo enquanto eu sussurrava, menos de mim e mais de ti. Ainda você percebe que é a operação do amor sobre a alma que realiza tudo. Mais alto que os céus mais altos, mais profundo que o mar mais profundo. Senhor, teu amor finalmente conquistou. Concede-me agora o anseio do meu espírito, nada de mim, mas tudo de ti. Assim como a luz silenciosa da manhã, a graça opera sobre o homem. Seus processos são conduzidos pelo amor. Não há um toque de terror ou escravidão no grande ato reconciliador interior. O Evangelho, com suas boas novas, salta do coração de Deus e entra no coração dos homens. E segue o descanso e a gratidão sagrada. Deus pode devorar seus inimigos com leões, mas seus amigos ele conquista com amor. Aqueles que são obstinados, ele quebrará com uma vara de ferro, despedaçando-os como vasos de oleiro. Mas para os seus, quando ele vem para salvá-los, ele os toca com o cetro de prata da misericórdia. A graça opera com a pena ungida. O amor é o carro da onipotência quando entra no mundo da mente. Isso, meus queridos amigos, para encerrar este primeiro ponto, vindo silenciosamente para nós, para cada um de nós individualmente, sem excitação animal. É isso que nos une a Jesus pela fé.
Elias estava calmo e quieto quando ouviu aquela voz mansa e suave de Deus. Ele não caiu em horror, nem dançou de alegria, mas toda a sua natureza foi tocada. Seu coração mais íntimo foi convulsionado. O silêncio que Deus causou dentro dele derreteu sua alma. É assim que as conversões são realizadas. É assim que o chamado eficaz opera em nós. Quando a verdade chega diretamente ao coração, quando o homem percebe que a mensagem da graça lhe pertence, quando ele agarra e lida com essa verdade e essa verdade com ele, então, sem a ajuda de fora, ele busca e encontra a vida eterna. A voz mansa e suave dentro da consciência e a instrumentalidade escolhida por Deus para converter e confortar eficazmente as almas dos homens. O reino de Deus não vem com observação, mas no quarto secreto, o homem é trazido para perto de Deus. Observe os efeitos escolhidos desse modo de operar escolhido. O primeiro efeito disso sobre Elias foi que o homem foi subjugado. Já mencionei isso antes. Aquele que podia enfrentar o vento furioso, que não se aterrorizou com os relâmpagos, nem tremeu com o terremoto, no momento em que estava naquela quietude e ouviu aquela voz suave, cobriu o rosto com seu manto de pele de carneiro e saiu da caverna como uma criança obediente ao chamado de seu Pai Celestial. E quando o Espírito de Deus vem com seu poder suave sobre qualquer um de vocês, então vocês não resistirão mais. Serão subjugados e conquistados por seu toque suave e terno, o seu toque eficaz. A primeira coisa que Elias fez, como eu disse, foi cobrir o rosto com seu manto, imitando os anjos que não podem ficar descobertos naquela presença terrível. Ele fez o melhor que pôde para esconder o rosto, como alguém envergonhado de ter duvidado de seu Deus, envergonhado de ter agido como um covarde, envergonhado de estar longe do lugar de seu serviço. Quando o Espírito Santo lida com homens e mulheres, esse é um efeito inicial em suas mentes. A vergonha e a humilhação cobrem seus rostos. Como diz o hino, confuso, Senhor, eu cubro meu rosto e abaixo minha cabeça culpada, envergonhado de todos os meus caminhos perversos, a vida odiosa que levei. Eles não podem falar com os mesmos tons ousados de antes. O orgulho é excluído. Por algum tempo, pelo menos, eles têm que aprender a se comportar na presença divina, pois caminhar na luz como Deus está na luz não é fácil para pecadores recém-convertidos. Seus olhos são fracos e sensíveis e, portanto, eles têm que cobri-los do brilho da luz eterna. O amor é o poder triunfante, onde mero poder e trovões falham. Ele conduz o coração em cativa alegria. Agora, como eu disse, nem o vento nem a tempestade puderam produzir isso em Elias, mas a voz mansa e suave de Deus fez isso de imediato. Como diz o hino, Senhor, Tu venceste finalmente meu eu. Meu coração, compelido pela poderosa graça, entrega tudo a Ti. Contra Teus terrores lutei por muito tempo, mas quem pode resistir ao Teu amor soberano? O amor conquista até a mim, o maior dos pecadores. Se Tu tivesses ordenado que Teus trovões rolassem e os relâmpagos brilhassem para destruir minha alma, eu ainda teria sido teimoso. Mas a misericórdia subjugou o meu coração. Eu vi um Salvador sangrando e agora eu odeio meu pecado. Parece, ao ler o capítulo, que o profeta não saiu da caverna até ouvir aquela voz. Ele foi chamado por Deus para sair e ficar ao ar livre diante do Altíssimo. Mas, como eu leio, ele não fez isso até que a voz mansa e suave o chamou e o conduziu no caminho do comando, de modo que a obediência é um segundo efeito abençoado. Envergonhado por causa de seus erros, ele agora está resolvido a seguir a palavra de seu Senhor imediatamente, e ele fica na entrada da caverna para ouvir o que Deus, o Senhor, irá falar. Se o Espírito de Deus operar eficazmente em qualquer um de nós, uma das primeiras marcas disso será que, enquanto somos humilhados por causa do pecado, cresceremos no desejo de praticar a justiça. A graça nos torna sensíveis à questão da obediência. Aqueles que ouvem a voz do Senhor certamente clamarão: Senhor, mostra-me o que queres que eu faça. Quando essa voz ganha ouvidos atentos, ela cria pés dispostos a ir onde Deus nos ordena. Nosso desejo é conhecer a vontade do Senhor e prontamente cumpri-la, pois o sussurro celestial traz consigo o fardo: siga-me. E o poder soberano que chama eficazmente capacita o que antes estava morto com a vida do próprio Deus. Como disse Agostinho,
concedes o que ordenas, e ordenas o que quiseres. E agora que Elias saiu para o ar livre, o próximo efeito sobre ele é que ele tem um trato pessoal com Deus. A voz lhe diz: o que fazes aqui, Elias? É uma indagação íntima, feita apenas para ele. Ele sabe que Deus está falando com ele e, portanto, sente a força de cada palavra que o examina. Então, ele derrama a amargura de sua tristeza e diz ao Senhor o que o aflige. Certamente, o Espírito está trabalhando em você quando sua conversa é apenas com o Senhor. Quando você não quer que ninguém mais ouça o que tem a dizer, mas está feliz em entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu Pai que vê em secreto, isso é obra real, a obra de Deus. Quando você sente cada linha da palavra de Deus enquanto a lê, como se fosse escrita para você e apenas para você, quando você sente que cada palavra do sermão está falando para você e apenas para você, quando pensa que ninguém mais no mundo pode compreendê-la tão plenamente quanto você agora a compreende, pois as frases parecem moldadas para você e há pequenas palavras caídas na ameaça e na promessa exatamente adaptadas para você, então é que a voz mansa e suave está cumprindo seu ofício sagrado. Este é um ponto principal, esse contato da alma com Deus, essa quebra das barreiras das coisas visíveis, esse fechamento com Deus, o invisível. É uma visão que os anjos se deleitam em contemplar quando o homem se inclina diante do Altíssimo e ouve a voz do seu grande Pai, e então lhe conta todo o seu coração, sem tentar esconder nada dele. Isso nunca é produzido por redemoinho, fogo ou terremoto. É o efeito da voz de silêncio suave, pois Deus está nela. Vãs são a eloquência, o argumento, a música e o sensacionalismo. O Espírito opera todas as coisas santas, e só Ele, e isso Ele opera no silêncio solene de uma alma subjugada pelo amor soberano. Em terceiro lugar, vamos falar um pouco sobre a lição que Elias aprendeu com essa parábola atuada. Ele próprio havia ensinado o povo mais por ações do que por palavras. E agora ele é instruído de maneira semelhante. Foi ensinado a ele várias coisas que eram essenciais para ele saber. E entre elas, primeiro, que Deus nem sempre usa os meios que supomos que Ele usará. Sentamo-nos e pensamos em como uma nação pode ser abençoada e formamos nossa própria ideia do melhor caminho, mas nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Pois assim como os céus são altos acima da terra, assim são seus pensamentos acima dos nossos pensamentos e seus caminhos acima dos nossos caminhos. Eu me atrevo a dizer que você, meu irmão otimista, tem um esquema bem ordenado em sua própria mente que gostaria de ver realizado, pelo qual o Evangelho seria rapidamente conhecido nas terras pagãs. Tantos trabalhadores de um tipo devem ajudar um certo número de um nível mais alto, e por meio de uma divisão sábia do trabalho e da alocação de distritos, o trabalho deve ser realizado sistematicamente. Não se apegue demais a métodos favoritos, ou poderá sofrer grande decepção, pois Deus, como regra, não usa nossos esquemas. Os grandes passos do infinito não podem ser medidos por nosso caminhar infantil. Não nos cabe propor a Ele o que Ele deve fazer, nem como ou quando Ele deve fazer, mas devemos deixar para a sua vontade soberana escolher e comandar, e ainda veremos quão maravilhoso Ele é em suas obras. A vida de Elias foi uma tempestade contínua. Desde a primeira vez que ele apareceu como profeta do fogo até fugir de Jezabel, ele sempre falou do redemoinho, ameaçando ou executando os julgamentos do Senhor. E talvez ele tenha confiado demais nessa forma de ministério. Sem dúvida, ele estava certo em repreender um povo pecaminoso e obstinado, mas Deus quis mostrar-lhe que o Carmelo, com sua vitória completa sobre os sacerdotes de Baal, até seus riachos correrem vermelhos com o sangue deles, não era o caminho pelo qual Deus venceria seus inimigos. Os homens não adorariam a Deus corretamente apenas porque, em um momento de excitação, haviam matado um bando de impostores. O coração não é conquistado para a reverência amorosa pela matança. Não é pelo sangue que os homens são batizados na adoração espiritual. Essa mesma lição deve ser aprendida repetidamente por todos nós. Vamos repeti-la, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É lamentável que a maioria dos cristãos professos se apegue obstinadamente ao erro fatal de esperar por demonstrações de poder de um tipo ou de outro.
Ouço dizer que uma certa igreja está procurando um homem muito inteligente. Ela acha que Deus está no vento. Ouço os diáconos dizerem: devemos procurar o melhor homem, não importa o quanto paguemos, nem de qual igreja roubamos seu ministro. Devemos conseguir um homem de primeira classe, então teremos uma casa cheia e veremos muitos convertidos. Nada disso não é o modo de Deus trabalhar com homens inteligentes, o homem que busca a grandeza da oratória. Ele pode, se assim lhe agradar, permitir que a casa esteja cheia de ouvintes atentos, mas os convertidos serão poucos quando as pessoas confiam na inteligência. Nós precisamos de uma organização de primeira classe. Precisamos revitalizar a igreja com serviços de avivamento. Sim, faça isso. E faça novamente, se desejar. E o resultado pode ser bom se você puder fazer o trabalho humildemente. Mas se confiar um mínimo que seja nos meios empregados, o espírito se afastará e você verá apenas sua própria tolice. Aquela voz mansa e suave será silenciada, enquanto as vanglórias de sua sabedoria ressoam como um vento uivante ou um trovão sem chuva. Devemos saber que Deus operará pelos meios que Ele quiser e, em seguida, que todos os meios são inúteis sem Ele. Todo vento, todo fogo, todo terremoto, todo poder e grandeza falham, a menos que a voz mansa e suave esteja presente e Deus esteja nela. A igreja já ouviu isso repetidas vezes e, doutrinariamente, ela acredita nisso, mas, infelizmente, na prática, age como se a teoria oposta fosse verdadeira. Ela espera resultados divinos de causas humanas e, portanto, muitas vezes é enganada. Sua dependência está fixada demais em um braço de carne. E enquanto isso acontecer, não podemos esperar ver o braço nu do Eterno exibido em nossos acampamentos. Deus queria que Elias soubesse outra coisa, e Ele quer que nós saibamos que nossa fraqueza pode ser nossa força. Elias não sabia nada sobre aqueles 7.000 convertidos que foram ganhos pela voz silenciosa de sua vida devota. Porque o sucesso do Carmelo se desfez como a névoa da manhã. Ele pensou que sua carreira havia sido um fracasso o tempo todo e que ele não havia levado ninguém a reverenciar Jeová. Mas ele estava lendo com os olhos da incredulidade e sua imaginação estava conduzindo em vez dos fatos do caso. Aqui estão 7.000 pessoas espalhadas pelo país a quem Deus abençoou com o testemunho de Elias. Se ele não abençoou suas grandes coisas como ele desejava, ainda assim suas pequenas coisas prosperaram grandemente. Foi a conduta diária e a pregação solitária de Elias, mais do que seus milagres, que impressionou esses 7.000 escolhidos e os levou a manter sua integridade. O Senhor quer que saibamos que Ele opera mais por nossa fraqueza do que por nossa força. E muitas vezes faz mais uso de nós quando, em nosso próprio julgamento, mostramos nada além de nossa fraqueza. Além disso, o Senhor quer que observemos a força de outras pessoas em sua fraqueza. Essa lição não aprendemos tão rapidamente quanto a primeira. Ficamos felizes em aprender que, quando somos fracos, somos fortes, porque, sendo geralmente fracos, estamos felizes em saber que somos geralmente fortes. Mas não falamos assim dos outros, que podem, em alguns aspectos, ser nossos inferiores. Se vemos um homem um pouco mais enérgico do que o usual, perguntamos petulantemente: Senhor, e quanto a este homem? Se alguma mulher santa irrompe em um testemunho fervoroso, dizemos: ela deveria ficar quieta, nada resultará de seu falar. Um trabalho está sendo realizado ali, e não aprovamos completamente seus métodos, e portanto exclamamos: tolice. Mas irmãos, você também precisa aprender sobre a força de outras pessoas fracas, assim como a sua. Você sabe que há outros tão fracos quanto você. Fica muito feliz em descobrir isso e vai contar a todos. Mas também há outros tão fortes quanto você, a quem Deus fortalece porque são fracos, lidando com eles com sua ternura e amor, assim como faz com você. Se você aprendesse isso, então veria que não há apenas 1 ou 2 trabalhadores fiéis, mas milhares que são verdadeiros ao Senhor e valentes pela verdade sobre a terra. O Senhor ainda tem um remanescente eleito que está servindo tão fielmente quanto você, que não dobrou o joelho a Baal, nem beijou os bezerros, mas ainda permanece firme em seu testemunho a Deus. Acredite nisso e seja feliz, pois Deus quer que você acredite.
Ele não está sempre com nossos pregadores poderosos, nossos cânones eruditos, nossos bispos reverendos, nossos grandes generais e tudo mais. Mas ele pode estar com aquele pobre jovem que fica na esquina das ruas e fala frases quebradas, e com aquela querida irmã que pega uma dúzia ou duas de meninas e lhes ensina o amor do Salvador. Você se pergunta o que esses podem ensinar, e ainda assim o Senhor está falando de forma silenciosa e eficaz através de suas vozes gentis. Somos críticos maravilhosos, habilidosos e ágeis em criticar os servos do Senhor, mas a misericórdia é que o Senhor toma uma doce vingança sobre nós por eles, dando-lhes uma bênção ainda maior, para que nosso julgamento seja posto de lado e possamos entender que ainda Ele fala por quem Ele quer e usa quem Ele escolhe, e que sempre essa verdade é certa, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A voz mansa e suave do cristão humilde e retirado pode ter mais poder em Deus do que todo o trovão e relâmpago do maior orador que já pleiteou por Cristo. Por último, vamos ouvir esta manhã, vamos praticar a escuta de imediato, com muita reverência. Se somos muitos para fazer isso aqui, vamos para nossos próprios quartos e ouvir lá. Especialmente me dirijo a vocês que não conhecem o Senhor. Vocês não podem fazer a voz mansa e suave ser ouvida, mas muitas vezes, ao fazer silêncio e permanecer quietos, podem ouvir aquele chamado de amor terno. O que ele diz a vocês, pessoas não convertidas? Não fala às suas consciências e diz: como é que você viveu tanto tempo na luz e ainda não a viu? Como é que você habitou tanto tempo na atmosfera do amor e ainda não a sentiu? Como é que Jesus Cristo foi pregado a você e você sabe que Ele é o único Salvador e ainda assim você o rejeitou? Os anos estão chegando, seus cabelos estão ficando grisalhos. Você sempre esperou e meio que resolveu que haveria um tempo de mudança para você, e ainda assim você continua o mesmo. Não falarei pela sua consciência, mas peço à sua consciência que pergunte a você por que você trata seu melhor amigo tão mal. Por que você despreza seu amor sangrento? Por que você o adia por qualquer ninharia, está sempre dizendo: vá embora por enquanto, quando eu tiver um momento mais oportuno, chamarei por ti. Quando a consciência terminar de falar, deixe então Jesus falar. E o que ele dirá? Eu te amei e me dei por você. Por que você me despreza? Eu vim a você e falei em tons de amor, e pedi que você confiasse em mim, e disse que não o rejeitaria se viesse a mim. Por que você não vem e confia? Deixe sua voz suave ser ouvida, a voz do bebê de Belém, a voz do cordeiro morrendo no Calvário. Deixe-o falar com você. Venha a mim e eu lhe darei descanso. Você ouve sua voz, deixe outros sons se calarem para que você possa ouvi-la. Fique quieto em casa e incline seu ouvido, ouvindo diligentemente a voz de misericórdia do Filho sangrento de Deus. Então deixe o grande Pai falar e dizer: venha a mim, meu filho, você se afastou, mas estou pronto para recebê-lo ainda. Se você vier a mim em verdade, confessando sua transgressão, sou fiel e justo para perdoar seu pecado e salvá-lo de toda injustiça. Venha a mim e você viverá em minha casa e desfrutará de todos os privilégios de meus filhos. Ouça diligentemente os ensinamentos do Espírito Santo. Sente-se e diga: fale, bendito Espírito, fale comigo. Você não pode fazer melhor nesta tarde do que reservar um tempo silencioso para inclinar seu ouvido ao Espírito da graça. Reserve uma hora de quietude sozinho e fique quieto e diga: agora, Senhor, Tu, Espírito bendito, fale para quebrar meu coração com vergonha por minhas transgressões. Fale, então, para curar meu coração enquanto acredito em Jesus. Fale comigo enquanto espero por Ti. Ó, quantos receberiam uma bênção se fizessem isso? Finalmente, permita-me, com os tons mais ternos, fazer a cada um não convertido a pergunta que Jeová fez a Elias: o que fazes aqui, Elias? O que o trouxe aqui esta manhã? Você veio para adorar a Deus, para satisfazer sua curiosidade, ou apenas porque é adequado ir a um lugar de adoração no domingo? O que fazes aqui, Elias? O que você tem feito a manhã toda? Quando o hino foi levantado, você louvou ou zombou? E quando a oração foi oferecida, você participou dela ou esteve sentado aqui insultando o Altíssimo ao oferecer-lhe apenas a aparência de devoção enquanto seu coração esteve longe dele? O que fazes aqui, Elias? Ó, que você respondesse.
Eu me arrependo do que fiz e do que não fiz, e me coloco aos pés do Pai e suplico a Ele, por amor a Jesus, que tenha piedade de mim e perdoe minhas transgressões. Você já está perdoado se acredita em Cristo Jesus. Se você confia sua alma a Jesus, siga seu caminho. Não há mais pecado no livro de Deus contra você agora. Ele apagou suas transgressões e não mais se lembrará de seus pecados. Será um dia feliz, pois a voz falará com você esta manhã e nunca deixará de falar, até que o Rei venha em sua glória e o leve à sua mão direita. O Senhor os abençoe, queridos amigos, pelo seu próprio Espírito, por amor a Jesus. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão
zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos